Bill Gates, acho que alguém aqui já ouviu falar, né? O cara que revolucionou a computação, a informática, criando software, programas para computador. Gestão de pessoas, nossa matéria, nossa professora, né? Ai, que horror! Meu bebê! Pode passar. E o copo tá cheio, o copo. A apresentação do nosso grupo, eu, Edivaldo, Fernando, o Joaquim e o Marcelo. Desde MG, que nós pode falar. Falar da vida e carreira. William N. Gates III, ele nasceu em Seattle, né, em Washington, em 1955, no dia 28 de outubro. Seu pai é William N. Gates. O nome é o mesmo, só que o Bill Gates é N. Gates III. O pai dele era advogado, a mãe dele é professora de uma universidade em Washington. Também diretora de um banco internacional, que é o First State Bank. Estudou em colégios bons, porque a família dele tinha poder aquisitivo, né? No colégio Lakeside, que é de 1967 até 73, e em Harvard, de 1973 até 77. Seu primeiro contato com os computadores de linguagem de programação foi aos 13 anos, quando ele frequentava a escola no 8º ano, na Lakeside. Lá ele fazia alguns joguinhos para computador, ou para fliperama também, né? Coisa simples, quase. Aos 17 anos, junto com o Paul Allen, eles criaram um software de leituras de fitas magnéticas. Isso interessou aos empresários. Só que quando eles descobriram a idade do dono da empresa, muito jovens, eles desacreditaram no programa. Eles falaram assim, não, a gente não dá para confiar numa pessoa tão jovem assim. Então eles não confiaram muito e desistiram do negócio. E em 75, o Bill Gates e Allen desenvolveram uma versão de BASIC do primeiro computador pessoal, que foi o Altair 8800, o qual ele foi vendido por mais $3 mil para a MITS, que é outra empresa, fora os royalties dele, né? Para se dedicar totalmente à Microsoft, que ele foi recém-fundado nesse mesmo ano, ele deixou a faculdade só para dedicar a ela e dar prosseguimento ao software. Em 76, Paul Allen registraram a marca deles como Microsoft, mas eles desistiram de um nome anterior que era Allen e Gates Inc., que é Corporation, e Microsoft, né? Para ficar só Microsoft fica uma coisa mais limpa. Em 78, as vendas da Microsoft ultrapassaram mais de $1 milhão. Imagina, uma empresa que tinha 2, 3 anos. Em 1981, Bill Gates e a IBM eles fecharam um acordo para desenvolvimento de softwares para os computadores da IBM. E ele pegou um sistema que era o QDOS, comprou por $50 mil, renomeou ele para MS-DOS, vendeu para a IBM para lançar nos seus PCs. O sistema operacional chamava MS-DOS 1.0. Inclusive eu fiz curso desse DOS há muito tempo atrás. Em 83 o Windows foi lançado. Era bem parecido com o MS-DOS, só que assim, o intuito dele era administrar, né, um arquivo, drivers, que nem tem agora no Windows, na sua interface, naquele meu computador. Esqueci o passo. Documentos, isso mesmo, Robô. Aí o que aconteceu? Ele só mudou a interface, é um gráfico que você interagia através de mouse também. Depois em 86 ele fez a sua primeira oferta pública de ações no mercado de investidores a $21 por ação. Em 1989 chega ao mercado a primeira versão do Microsoft Office, que tem todas aquelas planilhas, Excel, Word, tudo isso que a gente já conhece. Em 1994 ele se casou com a Melinda Frank Gates, eles têm 3 filhos. Em 2000, o Gates, em janeiro, ele decidiu se afastar do cargo de chefe da Microsoft e se dedicar só à fundação filantrópica que ele criou com a esposa dele, que é a Bill e Melinda Gates Foundation, que é uma fundação que depois os rapazes vão falar aí para vocês. Vai ver a Microsoft e Fernando. A Microsoft foi fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen. O seu primeiro produto foi uma versão básica para computadores Altair. Em 1980, a IBM escolheu a Microsoft para sua fornecedora do sistema operativo do seu IBM PC, iniciando assim uma parceria.
Microsoft. A Microsoft chamou a esse sistema operativo de MS-DOS, que é Microsoft Disk Operation System. Essa é só cortando ali um pouquinho. É uma das telas do DOS e alguns comandos, como format C, seria formatar a drive C. Era tudo por código dos computadores. E foram lançadas 4 versões do MS-DOS. A primeira em 1980, a segunda em 1983, a terceira em 1984 e a quarta versão em 1988, após 4 anos. A diferença técnica de opiniões do ponto de vista da IBM que a Microsoft e o Windows era uma ameaça ao OS/2 e provocaram um racha entre as duas companhias. A Microsoft percebeu que não precisava mais da IBM, pois o MS-DOS já tinha um domínio de todo o mercado naquela época. E o enorme que levou ao rompimento da sociedade entre elas. O Windows 1.0 teve uma versão final lançada em 1985. Em 1987, a Microsoft lançou então a versão 2.0 do Windows e 3 anos depois lançou a 3.0. A partir daí, as versões posteriores de 3.1, Windows 95, Windows 98 até a atualidade de hoje, o Windows 8. Tendo como destaque o lançamento do Windows 95, confirmando a supremacia da Microsoft nos campos do sistema operativo para PCs pessoais. Aqui são as telas do Windows versão 1.0, a 3.1 e a 3.11, que são as interfaces que eram naquela época. E aqui é a do 98 e do 95, que foram mais avançadas, foram aprimorando melhor e foram deixando como que é hoje, mais bonita a interface. O poder a Microsoft é o maior caso de sucesso, uma empresarial da história americana após 27 anos. A empresa detém o monopólio virtual do mercado. Entre os produtos de maior sucesso destaca-se o sistema Windows, pois 90% dos computadores o possuem. As ferramentas de programação e o Office Internet Explorer, aí aqui foi uma das... a gigante Microsoft acabou ultrapassando a AES e a Coca-Cola nesse mercado de questão de valores. Foi um grande destaque, foi evoluindo muito rápido. Então, naquela época, o que dominava o mercado, em questão de valores, era a AES e a Coca-Cola. Aí a Microsoft conseguiu superar esses valores com essas novidades, atualizações do Windows, do 3.1 com o 98, e deixou o concorrente, a IBM, ver navios. Com a venda de 75 bilhões e meio. Ela valia naquela época 101 bilhões, menos da metade que vale a Microsoft, o seu valor estimado é de 206 bilhões. Alcançando os status de seguida das empresas mais valorizadas do mundo, atrás apenas de 254 bilhões da GE, sendo a maior da informática. Aqui é uma das frases famosas do Bill Gates. O objetivo da Microsoft é criar novas tecnologias de software para tornar mais fácil, mais rentável e mais agradável o uso dos computadores. Então, eu vou falar sobre suas fortunas. Que o Bill Gates, ele, de 95 a 2007, esse tempo todo ele foi o cara mais rico do mundo. E nos últimos 20 anos, 15 anos, durante 15 anos ele sempre ficou em primeiro lugar. Então, até 99, ele chegou a atingir, ele chegou nos 130 bilhões, só que a partir de 2000 começou a cair, por causa da explosão da internet e muitas doações multibilionárias que ele acabou fazendo. Então, mesmo até que em 2006, em uma entrevista, ele falou que não gostaria de ser o cara mais rico do mundo, que isso acabava chamando muita atenção. No ano seguinte, ele acabou caindo, perdendo o posto
de mais rico, perdendo por Carlos Slim lá, onde no ano seguinte ele conseguiu, mesmo perdendo lá 18 bilhões, ele retornou ao primeiro com 40 bilhões, ele conseguiu o primeiro lugar de novo. Isso aqui é a fundação dele com a esposa dele, a Melinda Gates. Essa fundação ela ajuda muitas pessoas carentes em pesquisas, em área de tecnologia, até de pesquisa de vacina para cura da AIDS, né? Então, aqui, essa fundação ela foi criada em 2000, onde as doações é baseada mais dele e a esposa dele, a Melinda, né? Que essa pesquisa aqui comprova que a fundação anunciou a doação de 287 milhões para 16 projetos de pesquisa, com o objetivo de aumentar a colaboração internacional e a troca de informações científicas, com o objetivo de obter a vacina contra a cura da AIDS. De acordo com a matéria publicada no site do jornal Folha de São Paulo, serão beneficiadas doações pesquisadores dos seguintes países, que são eles lá: Canadá, Holanda, Estados Unidos, Bélgica, Espanha, Dinamarca, Camarões, Zâmbia, África do Sul, Uganda, Índia, Japão, Áustria, Alemanha, França, Reino Unido, Suíça e Suécia. Agora ele deixou da Microsoft, né? A gente vai falar dele, pode. Bill Gates anunciou dia 16 de junho de 2006 que ele ia se afastar da Microsoft aos poucos. Aí em 2008 ele deixou de vez a Microsoft para cuidar inteiramente da Bill e Melinda Foundation, né, que é a fundação deles que apoiam a pesquisas de desenvolvimento contra a AIDS. Dia 27 de junho de 2008, Bill Gates retirou-se definitivamente da Microsoft para se dedicar inteiramente a isso. Um dos momentos decisivos dele foi quando ele criou a Microsoft, de uma ideia que ninguém apostava, que era desenvolver softwares para os computadores. E na época eles viam mais computador, assim, que é o hardware, que é a parte de máquina, como o mais importante. Então eles criavam mais a máquina e esquecia do software, que é o que faz o processo do computador funcionar. E essa aposta não foi feita no escuro, porque assim, enquanto todo mundo ia para um lado, ele foi visionário e foi para o outro. Falou, não, eu quero isso, é isso, por aqui que eu vou. E assim ele conseguiu. Assim surge o perfil empreendedor dele até hoje, que ele busca inovações, melhoramento, ouvindo também seus clientes, né, que usam seus produtos, através das reclamações com isso. E inovação era uma palavra principalmente no ramo da tecnologia, até hoje né? Porque se você estuda redes, qualquer área ligada à informática, você tem que se atualizar. Até que não seja informática, nós que estudamos CNC, é computadorizado. Então se a gente desatualizar sobre isso, vai chegar numa empresa, vai estar desatualizado também. Então a gente tem que se inovar, sempre estar se atualizando, mesmo que seja de repente um setor que não tenha tanta mudança. No início da carreira, embora muito tímido e muito jovem, ele era um hábil negociador. Negociava rápido. E não se intimidava quando diante de executivos das maiores empresas de informática. Implementou na Microsoft uma gestão mais moderna. Tipo, na época, as empresas eram muitas regras, muito rigorosas na forma de roupa, as coisas. Na empresa dele, eles permitiam que os funcionários pudessem colocar roupas mais à vontade para trabalhar. Eles podiam interromper algumas atividades para brincarem
enquanto pensava na solução desse problema. Aqui é uma frase dele. Bill Gates dizia que, mesmo os clientes mais insatisfeitos trazem grandes informações para o seu próprio negócio. Aprenda com seus erros e com os seus clientes. Ninguém conhece melhor o seu produto do que as pessoas que o utilizam. Criou na sua empresa um histórico de reclamações, contados pelos clientes através de um CRM. Em 1994, foi observado que a Microsoft estava atrás de muitos concorrentes, no que referia à internet. Com agilidade e criatividade, seria possível recuperar o tempo perdido rapidamente, desde que houvesse comunicação eficiente entre os grupos da Microsoft. Os relatórios circularam via e-mail, fizeram entre os grupos começaram a fazer reuniões via e-mail, um para o outro. Os relatórios circularam via e-mail entre os funcionários da Microsoft. Foi criada dentro da empresa uma verdadeira reunião eletrônica, via e-mail. Nessa reunião via e-mail, saíram dezenas de grandes ideias, rapidamente por e-mail. As pessoas colocavam suas opiniões, se estava certo, estava errado, e com isso eles desenvolviam as questões e ponderavam opções. Eu, as frases de Bill Gates, eu peguei 4. Problemas e soluções. Ele falava que acreditam que se você mostrar às pessoas problemas e depois as soluções, elas se motivarão a agir, a fazer. Poderosa ferramenta. Acho que é certo afirmar que os computadores pessoais tornam-se a mais poderosa ferramenta que já criamos. São aparelhos de comunicação, de criatividade, que podem ser adequados às suas usuários. Cada um adequa como você gosta. Daqui a 20 anos, o pensamento dele. As duas áreas que estão mudando, a tecnologia de informação e a tecnologia médica. São nessas áreas que o mundo estará bem diferente daqui a 20 anos. Então, ele acredita que a tecnologia vai se aliar, como já é aliado, né, da medicina, para poder sempre superar e cuidar da gente melhor. Poderosa ferramenta? Acho que já foi. Essa aqui eu repeti. Em primeiro lugar. E agora a gente vai passar o vídeo. Cadê a caixinha? Caixinha de som. Pequena. A gente espera. Vê se o som do... não é o meu. Por que ele fez de um textinho de videogame? Aí, ó. Nasceu em 28 de outubro de 1955, na cidade de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. A família Gates sempre teve posses, possibilitando a Bill e suas irmãs estudar em ótimas escolas e universidades, como LaSalle e Harvard. Bill teve seu primeiro contato com os computadores no colégio LaSalle. Com 13 anos, ele já programava computadores. Em 1973, Gates entra para a Universidade de Harvard. Junto com seu sócio e parceiro de pesquisas, Paul Allen, Bill começa a desenvolver programas para grandes empresas. Em 1975, os dois se mudam para Albuquerque, Novo México, trabalhando para a empresa MITS. Começam a produzir programas para serem utilizados pelo primeiro microcomputador, o Altair PET. Em 1976, é o ano em que Bill e seu sócio Allen fundam a histórica Microsoft. Partiu da ideia de ambos de desenvolver softwares com custo menor do que se as empresas os desenvolvessem. Em 1979, a empresa já contava com 16 funcionários e Gates resolve se mudar para a cidade de Seattle. Em 1980, Gates consegue um contrato com a gigante IBM, que queria inventar um novo sistema operacional. Então nasce o MS-DOS. Em 1981, o MS-DOS já figurava em todos os PCs da IBM.
nasce um sistema operacional de maior sucesso entre os usuários de computador. O sistema alcançou a aceitação de 90% de seus usuários, na interface gráfica e introdução do Windows. Nesse período, nascem várias controvérsias em torno da autoria do Windows. Muitos diziam que Gates tinha comprado a SO do Windows. Ainda hoje geram muitas discussões em torno da criação do sistema operacional, incluindo o nome de Steve Jobs. Bill Gates e Steve Jobs tiveram uma relação de amizade e rivalidade durante mais de 30 anos. A vida dos dois se cruzaram no final dos anos 70, com a fundação de suas empresas, a Microsoft de Gates em 1975 e a Apple de Jobs em 1976. Até meados dos anos 1980, a relação entre Jobs e Gates era de colaboração. A Apple estava focada em produzir computadores e seu principal rival era a IBM. A Microsoft produzia um sistema operacional para os computadores da IBM, o MS e o OS. Mas também desenvolvia programas como processador de texto e planilha para computadores da Apple. Programas como Word, Excel e Works ajudaram a vender os computadores da Apple nos anos de 1980. Apple e Microsoft tiveram planos opostos pela primeira vez no fim dos anos de 1980. O lançamento do Windows, o sistema da Microsoft com versão interface gráfica, levou a Apple a processar a empresa de Gates em 1988. A Apple alegava que as convenções de uso do Windows, ícones de uso do mouse para listar e soltar objetos, entre outros, haviam sido copiados do lançamento da Macintosh, computadores lançados pela Apple em 1983 e 1984. O processo chegou ao fim 6 anos depois, com a demanda da Apple. Durante esse tempo, a empresa viu sua fatia no mercado de número consideravelmente. Já a Microsoft cresceu, pois seu sistema Windows rodava não só em PCs da IBM, mas também em outros fabricantes, como HP e Compaq. Em 1997, a Apple era uma empresa de dificuldades financeiras e com uma participação pequena no mercado de PCs. Foi nesse cenário que Steve Jobs retornou o comando da empresa, e em uma de suas primeiras vendidas como diretor, anunciou um acordo com a Microsoft. Jobs foi vaiado ao anunciar a parceria no evento da Apple, em outubro de 1997, mas insistiu que velhas rivalidades seriam ser deixadas de lado para que a Apple tivesse um futuro melhor. Participando do meio de videoconferência, Bill Gates também ouviu o pai Zapatero sobre o plano do evento. Com a parceria, a Microsoft investiu 150 milhões em ação da Apple e renovou seu compromisso em continuar desenvolvendo programas para o Macintosh, entre eles o pacote Office. Pendências relativas a patentes também foram resolvidas com acordo. A parceria entre as duas empresas na área de computadores continua até hoje, com a Microsoft sendo uma das principais fornecedoras de softwares para o Macintosh. O MS-DOS foi um sucesso, mas nem perto do estômago do grandioso Windows. No ano de 1986, as ações da Microsoft tiveram altas estratosféricas. Com isso, Bill Gates tornou-se o mais jovem do mundo a se tornar bilionário, aos 31 anos. Gates chegou a ser o homem mais rico do mundo, atualmente ocupa a segunda posição, graças às quedas de faturamento da Microsoft e suas doações generosas para a caridade. Em 1987, em um evento da Microsoft, Bill Gates conhece Melinda Freud, com quem se casou em 1994 e teve 3 filhos. Em 1995, lançou a Microsoft Internet Explorer, navegador de vida integrado com Windows. Durante anos, foi o principal navegador de internet. Hoje disputa espaço com o Mozilla Firefox e o Google Chrome. Em 2000, Bill Gates se aposenta do cargo de diretor da Microsoft para ocupar-se da fundação de caridade Bill e Melinda Gates, voltado para o financiamento de pesquisas sobre AIDS, mas ainda mantém alguma participação nas decisões finais da Microsoft. É uma gata. É uma gata. Você pode fazer as perguntas? Muito bem. Eu tenho uma dúvida aqui. Eu queria saber como que ele chegou a fabricação dos consoles de videogame, porque o Xbox também é da Microsoft, né? Não entendi, repete. Fabricação de videogame. A fabricação de console de videogame lá. Que Xbox. O Xbox é da Microsoft também. Tá, mas eu não entendi. Como que ele chegou a... Essa é a ideia, Oh, meu bem. criar videogames. Isso ele com 13 anos ele já tinha esse pensamento, ele teve um contato ali, né, com o computador. E ali ele começou a criar linhas de programação.
a ideia dele já foi virada para tecnologia mesmo. Então ele já criou para computadores, pequenos jogos de fliperama e também para videogame também. E aí foi evoluindo. Ele contratava, ele gostava sempre de ter os melhores profissionais. Ele falava assim, ó, tem os melhores profissionais ao seu lado, que seu trabalho vai sair perfeito. Porque as melhores ideias vão estar ali. Então você não. E na empresa dele também, falando em funcionários, são os menores salários são das empresas dele, o pessoal que trabalha com ele. Aí o pessoal pergunta assim, pô, ganha menos e trabalha lá, mas eles têm participações nas ações da Microsoft, os funcionários. Valeu muito. Esclareceu minha dúvida. Você só ganha pouco na carteira, né? A gente foi ligeiro, né? Porque por fora a gente não voltou. Ele roubou a ideia do cara. Pergunta pra ele. Não, é. Deles. Não é pergunta não. Não é pergunta não, eu tô falando. O Bill Gates foi ligeiro. Não, é que o Bill Gates Não, é porque considerado ele roubou o maior ladrão da história que Exatamente. pode ter Então, roubado a ideia do ele foi acusado de ter roubado alguns... aquele clique do mouse que se arrasta, algumas ideias do Linux, que era da Macintosh, da Apple. Ele foi acusado, só que assim, foi processado e ele perdeu esse processo. Ou ele perdeu não, ele ganhou porque não foi conseguiram constatar esse roubo, a prova, né? Não provaram isso contra ele. Ele foi absolvido desse processo. E a opinião de vocês? Vocês acham que ele roubou ou ele adaptou e melhorou? Os dois. Acho que ele roubou e também ele adaptou e colocou o conceito dele, né? A visão dele no que ele tinha ali em mãos. Teve uma frase também que ele falou, assim, que eu estava lendo, que ele nem sempre ele foi 100% politicamente correto. Ele não foi ético. Ele falou assim, eu me arrependo muito, porque eu não fui ético, eu passei por cima de muitos assim, conceitos que a gente tem, né, na nossa sociedade para atingir o objetivo dele. Então ele roubava ideias, a pessoa tinha uma ideia ali, ele só ficava matutando na cabeça dele. Aí ele chegava e tentava desenvolver até. Qual foi a relação dele com o Steve Jobs? Então, no começo ele começou a desenvolver, né, alguns programas para a Apple. Como a Apple se sentiu ameaçada pela Microsoft, eles romperam. E ele acusou e fez o processo, né, de ter roubado algumas ideias do Linux. Aí depois desse processo que se resolveu com a absorção do Bill Gates, passou um tempo e eles voltaram a ter contato econômico, uma sociedade, uma parceria. E hoje a Apple tem alguns produtos que são ligados à Microsoft e aí ela continua fornecendo esse software. Vou fazer. Faz? Não. Faz. Não, acho que não tem. Não, é por causa que no dia de hoje tem o celular lá, o Nokia que tem o Windows Phone no celular. Eu não sei se a Microsoft comprou a Nokia. Então todos os celulares da Nokia agora vêm com Windows. Entendi. Eles são inimigos, o Bill Gates e o outro lá? É hoje? Oxe, esse cara já morreu. Precisa pegar de novo?